amados! Estamos de volta para o nosso momento de revisão, aula 14.2, variação linguística, de olho na tela. Então, nós temos aqui o seguinte, né? Falando das variações. Variação linguística. O que é a variação linguística? Terceiro ano é adequada para atender às necessidades comunicativas do falante, as nossas necessidades. Nós somos os falantes. Essa variação ela está relacionada ao fato das línguas possuírem características que variam de acordo com a região geográfica, a idade e principalmente a classe social. Então, nós temos aqui, né, mostrando para vocês, nós temos um casal aqui, né, de cangaceiro. Isso, de onde? Olha só, vai lembrar o quê? O Nordeste, o sertão. E aqui nós temos a questão aqui marcada. Olha, você vai lembrar de Iracema, mas vai lembrar do quê? Da questão indígena, né? A natureza regional. Nível diatópico relaciona-se com um lugar onde o falante, né, reside, ou seja, a variação diatópica é a variação regional. Ou esse aqui, esse produto, né, para explicar essa questão da regionalidade. Nós temos a macaxeira, eu falo macaxeira. Eu também falo macaxeira. Mas aí lá pro sul pode falar aipim, lá no Nordeste também. E aí temos a mandioca. Então, se você for farinha de mandioca, é a mesma coisa farinha de macaxeira. Não esqueçam, olhou a macaxeira, aipim, mandioca, as é o três mesmo produto. É o mesmo produto. Chega, tá? eu gosto de maipim. Não, eu gosto de macaxeira. Aí tem a amarelinha, tem a branquinha, macaxeira, aipim e mandioca. Tá bom? Então, nível diafásico. Relaciona-se com o quê? Com o contexto comunicativo, ou seja, qual é a ocasião que vai ser utilizada, qual é a escolha do modo de falar. Se eu estou com os meus amigos, eu falo de uma maneira. Se eu vou apresentar um trabalho ao professor, eu vou usar a mesma linguagem? É de outra maneira. Vemos, por exemplo, as diferenças entre um texto escrito e um bate-papo informal entre colegas. É o exemplo mais claro para vocês. Percebam aqui os amigos, é uma conversa tranquila, sem tantas formalidades. Preocupação com normas gramaticais. Exatamente. Mas se você for escrever, diferente, tá? Agora, o nível histórico diacrônico, né? São variações ocorridas no período históricos distintos. A palavra embora. No século XIX, né? No seguinte, embora, depois atualmente podemos ver a palavra reduzida de forma bora. Bora. Bora ali? Bora, embora. Vambora. Vambora. Então, vocês falam assim, vocês já perceberam que normalmente ninguém, não se fala assim, embora, bora, vambora, né? Vambora. Agora, nível diastrático, nível acontece devido à convivência entre os grupos sociais, né? As gírias estão relacionadas a este tipo de variação linguística. Tudo é social e se relaciona com determinados grupos de pessoas. Aqui nós temos lá os sufistas, os funkeiros, esquetistas, jornalistas. Cada um, né, no a seu linguagem policial. Quadrado. Então, você vai, se for relacionado a grupos sociais, classifica-se como diastrática. Ficou claro para vocês? Deu uma clareada? Conseguiram tirar ainda? Como a professora Márcia sempre fala, aquela fumacinha da saiu. Cabeça. Ficou claro? Então, amadinhos, ficamos por aqui. Daqui a pouco vamos ver se realmente a fumaça saiu ou não com as atividades. Exato. Até lá. Tchau. Tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Vamos que vamos praticar as atividades. Questão 1. O que traz então a nossa questão? Leia o texto. Só uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato, isso significa que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas. Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada.
De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes, do Supremo, não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais, dos jornais, não é o mesmo dos cadernos de cultura, dos mesmos jornais ou dos de seus colunistas. Então, nós temos aqui, né, o artigo, né, Gramática na Cabeça, de Ciro Pocente. Assim, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber a. Desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola. B. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. C. Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. D. Adequar as formas da língua e diferentes tipos de texto e contexto. E. Descartar as marcas de informalidade do texto. Então, amadinho, conforme o texto de Ciro Pocente, o domínio da língua portuguesa implica em que? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito. Letra D, né? Que é adequar as formas da língua a diferentes tipos de textos e contexto. Muito Questão bem. 2. A questão 2, leia o fragmento a seguir e responda à questão. Durante uma viagem ao Nordeste do Brasil, um turista do Sul se depara com diversas palavras e expressões que lhe são estranhas. Ao pedir um cacetinho na padaria, ele recebe um olhar confuso, pois, na região, o pão francês é conhecido como pão de sal. Intrigado, ele começa a perceber que as diferenças vão além do vocabulário, notando também variações na pronúncia e na construção de frases. Com base no texto, qual alternativa melhor explica a variação linguística observada pelo turista? Letra A. Variação é um indicativo de erro gramatical por parte dos falantes do Nordeste. B. Trata-se de uma variação diastrática, marcada pela diferença de classes sociais entre o turista e os habitantes locais. C. É uma variação diacrônica, demonstrando a evolução da língua ao longo do tempo. D. A variação observada é diatópica, refletindo as diferenças linguísticas entre diferentes regiões geográficas. E. Representa uma variação diamésica, que ocorre devido aos diferentes meios de comunicação utilizados pelo turista e pelos locais. Então, amadinho, A, B, C, D ou E, qual é a alternativa? O que vocês encontraram aí? Foi difícil? A D, a variação observada ela é diatópica, refletindo as diferenças linguísticas entre diferentes regiões geográficas. Nós até já comentamos a questão do pão de sal. E aí veio a questão. Que é regional. Exatamente. Tá, então, você pode encontrar, né, dependendo da banca, ela pode pedir diatópica, ela pode pedir regional, pode ser geográfica, então se referindo à mesma variação linguística. Na questão 3, né, é para você ler o diálogo e para poder responder à questão. Leia o diálogo abaixo e responda a questão. Em um bairro nobre de uma grande cidade, um jovem de classe alta encontra um grupo de amigos que vieram de uma comunidade carente para jogar futebol. Durante a conversa, o jovem usa termos como startup, benchmarking e feedback, enquanto seus novos amigos falam sobre correria, parada e mó vibe. Com base no diálogo, qual alternativa melhor explica a variação linguística observada? Então, vamos aqui Veja. na letra A, né? A variação é um indicativo de que o jovem de classe alta não conhece a linguagem popular. A B. Trata-se de uma variação diatópica marcada ali pela diferença de regiões entre o jovem e os amigos. C. É uma variação diacrônica demonstrando a evolução da língua ao longo do tempo.
D. A variação observada é diastrática, refletindo as diferenças linguísticas entre diferentes classes sociais. E representa uma variação diamésica que ocorre devido aos diferentes meios de comunicação utilizada pelo jovem e pelos amigos. Então, amadinhos, A, B, C, D ou E, qual é a alternativa? Então, nós temos aqui, né, o gabarito, letra D. A variação observada é diastrática. Vocês podem sempre procurar fazer em grupos as questões antes da correção. Porque aí, vamos saber como é que vocês estão. Né? Como é que vocês estão? Ai, professor, eu acertei todas. Ai, eu errei uma, duas. Então é interessante que vocês façam, discutam, tenham as dúvidas e aí chega na alternativa correta. Questão 4. A variação diatópica refere-se às diferenças linguísticas que são resultado de quê? Então, nós temos aqui na letra A, diferenças culturais entre países. B, diferenças de pronúncia entre regiões. C, diferença de vocabulário entre gerações. D, influência de outras línguas em uma comunidade linguística. E, uso de gírias e expressões idiomáticas em um grupo social. Então, a variação diatópica refere-se às diferenças linguísticas que são resultado de quê? A, B, C, D ou E. Diatópica. Olha só, letra B, né? Diferença de pronúncia entre regiões. O que é isso, né? A pronúncia, como a gente falou no momento que a gente estava explicando, a questão de puxar o R mais puxado, o S, o chiado, o T, tá certo? Isso, então, essa questão das variações da pronúncia, tá certo? Um já fala mais do que rápido, corrido, cantado, outro é mais lento, mais pausado, beleza? Então, agora aquele momento de treino, né? Que não pode ficar para trás. Pode. E você pode treinar onde? Onde que tem várias questões. Ou seja, na nossa plataforma, né? Do Agora Vai. Certo? Vamos que vamos, então, na questão 5, nós temos o seguinte, né? O texto de Marcos Banho. Vamos ver o que ele diz aqui. Contudo, a divergência está no fato de existirem pessoas que possuem um grau de escolaridade mais elevado e com poder aquisitivo maior que consideram um determinado modo de falar como o correto, não levando em consideração essas variações que ocorrem na língua. Porém, o senso linguístico diz que não há variação superior a outra. E isso acontece pelo fato de, no Brasil, o português ser a língua da imensa maioria da população, não implica automaticamente que esse português veja um bloco compacto, coeso e homogêneo. Terminou a leitura, façam a análise. Vejam sobre o que traz, qual é a mensagem, o que o autor quis passar, qual é a mensagem central. E aí eu parto para as alternativas. Olha lá, depois da leitura, vem sobre o fragmento do texto de Marcos Banho, podemos inferir, exceto. Letra A. A língua deve ser preservada e utilizada como um instrumento de opressão. Lembrem das palavras que já mata a questão. Quem estudou mais define os padrões linguísticos, analisando assim o que é correto e o que deve ser evitado na língua. A letra B. As variações linguísticas são próprias da língua e estão alicerçadas nas diversas intenções comunicacionais. A C. A variedade linguística é um importante elemento de inclusão, além de instrumento de afirmação da identidade de alguns grupos sociais. D. O aprendizado da língua portuguesa
não deve estar restrito ao ensino das regras. E aí, segundo Banho, não podemos afirmar que exista um tipo de variante que possa ser considerada superior à outra, já que todas possuem funções dentro de um determinado grupo social. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Temos aqui, né, o gabarito, letra A. Beleza? Fácil assim? Então, vamos relaxar um pouquinho. Vamos relaxar porque é a hora do nosso clube de leitura, né? Falando sobre a unidade 1, que é Os Sertões. Os Sertões, né? De Euclides da Cunha. Exatamente. Lembrando, não sei se vocês já observaram, que Euclides da Cunha, ele trabalhava num jornal, ele foi fazer uma cobertura, tá certo? Fazia a cobertura, né? Houve um acontecimento, tinha uma pessoa que estava enchendo de multidão. E aí, o que aconteceu? Várias pessoas, né? Isso. Seguindo. Quem? Antônio Conselheiro. Foi um acontecimento marcante. Uhum. E estava naquele período, negócio republicando, muita cobrança de taxas, de imposto. E esse cara aí tá dando um problema aqui, hein? Vamos ter que acabar com ele. Exatamente. Mas vamos para... Fala demais, questiona Você demais. Fala demais, amadinho. Perceberam isso? Então, na figura dele? Então, aqui nos Sertões, né? E a partir daí, dessa cobertura, né, jornalística, surgiu essa obra maravilhosa de Euclides da Cunha. Que é bem dividida, que os senhores já devem ter percebido. 3 partes. Quais são? Fica Olha pra depois. A primeira parte. Qual é a primeira parte? Será que fala? Será que conta ou não conta? Vamos esperar, né? Vamos deixar um pouquinho mais pra frente, para que eles encontrem aí. Exatamente. E aproveitando esse momento, eu quero falar com vocês, professores, né, presenciais, que estamos aguardando o que, Alessandra? Os nossos registros. Os registros fotográficos. Cadê aquele momento do clube, aquela reunião, aquele encontro que vocês estão fazendo, hein, pessoal? Você ainda não mandou? Você já mandou? Será que Pode mandar que quanto mais... sua turma? Quanto mais cedo vocês mandarem, dá para elaborar direitinho e vocês vão apresentar aqui, vão aparecer aqui. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. Olha só. E aí mandar, depois que a aula aconteceu, também já não adianta, não tem mais como mostrar. Então é interessante. Hoje, por exemplo, fui lá, assisti minha aula, o pessoal reuniu, fez, manda foto. Professora Márcia, professora Alessandra, tá aqui o nosso encontro registrado. Podem mandar, é o resultado, é a culminância do que vocês leram, do que vocês produziram. Exato. Então, vamos ver qual é a turma que está participando da aula de hoje. Vamos. Aqui é a escola Fernando Sabino Extensão Arthur da Costa e Silva. De Alto Alegre dos Parecis. Professora Silvani, né? Isso. Ou Silvane, eu não sei. E a turma? Terceiro ano C. Gente, o que é isso? Olha só os amadinhos aqui, ó. Uma turma bem estilosa, né? Bem estilosa. Parabéns, terceiro ano. A diversidade aí, ó, na própria foto, né? Então, amadinhos, obrigada, professora Silvane, por ter nos enviado esta linda imagem. Muito obrigada. Então, obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.